Oi, seja bem-vinda ao Enquanto Cuido. Eu sou a Gabi e esse é o espaço que eu criei para compartilhar com você tudo que eu tô aprendendo para viver uma vida um pouco mais leve, com um pouco mais de gentileza e presença. O tema de hoje é algo que eu tô vivendo na pele e muito provavelmente você também já viveu. Resistir à mudança. A gente vai falar um pouco sobre como o sofrimento aumenta quando a gente resiste a coisas que já estão acontecendo. E por que aceitar a realidade como ela é pode abrir um espaço para a gente agir com criatividade, com calma e para viver com um pouco mais de verdade. Então respira fundo, pega seu chá, seu café, sua presença e bora! Como se preparar para viver uma grande mudança na vida? Eu acho que todo mundo passa por mudanças, né? E eu absolutamente não sou diferente de todo mundo. Algumas mudanças, elas vêm chegando um pouco mais devagar, né? Dá tempo da gente se preparar um pouco mais. E tem algumas que simplesmente chegam batendo o pé na porta, como se entrassem na nossa vida sem serem solicitadas. E tem outras que são tão discretas que a gente só percebe quando já mudou. E eu já vivi muitas mudanças, mas de verdade acho que nenhuma delas chega aos pés da mudança que eu tô me preparando para enfrentar agora. Eu tô grávida de 6 meses enquanto eu gravo esse episódio. E eu tenho usado esse tempo da gravidez para me preparar. E não me preparar só para essas coisas práticas, né? Tem que comprar várias coisas, mas também psicologicamente para viver esse momento com um pouco mais de leveza. E nesse processo todo, eu me reencontrei com algumas ideias que já tinham passado por mim em estudos passados, mas que agora estão fazendo muito mais sentido. E tem uma fórmula que eu gosto muito, que ela parece singela, mas quando você olha de verdade para ela para analisar, ela diz muita coisa, que é o sofrimento é igual a dor vezes a resistência. A verdade é que a dor sozinha, ela é parte da vida. O problema mesmo é quando a gente resiste a essa dor. E aí a gente fica tentando ignorar, fingir que não tá sentindo nada, fica tentando controlar as coisas que a gente não controla. E é aí que ela vira sofrimento. Na minha gravidez agora, eu comecei a perceber que não é a mudança em si que machuca, né? É essa guerra que a gente trava tentando impedir alguma coisa que já está acontecendo. E isso me lembrou uma outra grande mudança que eu vivi no passado e que foi muito marcante para mim. Logo depois da minha separação, eu entrei numa fase muito estranha. Eu queria muito voltar a ser a Gabi antes do casamento. Aquela que era mais, né? Que eu era mais leve, mais jovem, mais livre, mais espontânea. E aí, logo que eu saí de casa, eu fui lá e alisei meu cabelo, passei a usar roupas que me lembravam as roupas que eu tinha, né, no passado. Eu coloquei até o meu piercing de volta. E eu fiquei me sentindo muito bonita, não posso mentir. Mas tinha algo que não tava certo, sabe? Era como se eu estivesse me fantasiando de uma pessoa que eu conhecia há um tempo atrás. E foi nesse meu desconforto todo que eu percebi que aquela minha versão, ela tinha ficado para trás, ficado no passado. E para viver melhor essa fase de separação, eu escolhi me conhecer de novo. Que eu sabia que para seguir em frente, eu ia ter que passar um tempo comigo mesma para entender quem eu era de novo. E é óbvio que isso não acontece de um dia para noite, né? É um processo e esse processo às vezes é complicado. E às vezes o problema, eu acho que o grande problema, tá? O grande problema é que às vezes a gente só percebe a mudança quando a gente já tá vivendo alguma coisa que a gente não escolheu conscientemente. E tem uma pesquisa de Harvard que eu gosto muito, que fala exatamente sobre isso. Traduzindo, né, o título da pesquisa,
Uma mente que vaga é uma mente infeliz. Esse é o título da pesquisa. E essa pesquisa, ela fala que 47% da vida, né, a gente passa distraído. Isso é muito alarmante se você for pensar. 47% da nossa vida é passada sem que a gente tenha, né, dimensão do que está passando na nossa cabeça. E a gente vai vivendo nesse modo automático, reativo, que a gente não escolhe, né? A gente só vai reagindo. E chega o grande dia, que vem aquela pergunta que dói pra valer. Que é: como eu vim parar aqui? Como eu vim parar aqui? Quais escolhas eu fiz para estar vivendo coisas tão fora do que eu imaginei para mim? Que quando a nossa cabeça ela tá vagando, a gente perde a liberdade de escolha. E é nesse afastamento que mora o grande risco de se perder. Nesse momento que eu me senti completamente perdida, eu me fiz uma pergunta que me ajudou muito a dar uma saída desse modo automático. Que foi: quem era eu, né? Apesar de tudo que mudou. E eu te faço esse convite agora. Dá uma pausa e pensa um pouco. Olha para dentro com bastante sinceridade e responde: quem é você apesar das mudanças? Quais são suas qualidades, seus valores, as partes suas que estão com você desde que você era pequenininho? Porque sempre tem uma parte nossa que ela permanece, né, com a gente, que é parte da nossa identidade. Mesmo que a gente se esqueça ou deixe ela bem quietinha, né? Tem coisas sobre nós que fazem a gente passar pelas coisas com uma forma mais leve, né? Então, para mim, a criatividade é uma dessas coisas. É uma coisa que eu tenho que, inclusive, me lembrar mais de exercer. Porque eu esqueço que essa parte minha é importante para mim. E quando eu me conecto, né, com essa criatividade minha, eu me sinto muito mais muito mais inteira, sabe? Mais viva, assim. E não tem tanto a ver em criar coisas perfeitas e úteis e não tem nada de ver com isso. É realmente criar, por estar me movimentando criativamente. E olha que eu já explorei bastante coisa nessas minhas idas e vindas com a criatividade. Eu já fiz aula de pintura, já fiz aula de canto, culinária, eu já até tinha um canal no YouTube quando eu era adolescente. E eu tô aqui agora, né, fazendo esse podcast. Em todas essas minhas explorações criativas, eu sempre estava seguindo algo muito meu, que é a criatividade curiosa. Eu queria saber mais como funcionava aquilo. E eu ia indo cada vez mais aprendendo sobre como fazer, né, e colocando em prática e tentando entender. E aquilo me fazia tão bem, eu me sentia tão viva, assim, tão, sabe, presente na minha própria vida. Mas a verdade é isso. Eu esqueço que isso deixa a minha vida absolutamente mais leve. E com as coisas do dia a dia, isso não acaba sendo uma prioridade para mim, né? Mas, conseguindo perceber isso agora, eu posso fazer com que isso seja uma prioridade. E isso é muito poderoso, né? Inclusive, tem um livro que eu amei ler, faz pouco tempo que eu terminei ele, que é um livrequinho super pequenininho assim, que chama A Grande Magia, da Elizabeth Gilbert. E tem uma parte muito interessante que ela fala sobre isso, que ela ficou muito tempo sem conseguir escrever nada, né? Ela é uma autora, ela é a autora daquele livro Comer, Rezar e Amar. E ela ficou muito tempo sem conseguir produzir nada, meio emperrada ali, né, na criatividade. E aí ela decidiu justamente fazer esse exercício de seguir a curiosidade dela. E ela chegou numa coisa que ela queria aprender mais sobre jardinagem, que, né, não tem muito a ver com o trabalho dela. Mas mesmo assim ela falou: beleza, tô querendo aprender sobre isso, vou aprender sobre isso. E aí
ela foi descobrindo todo um novo mundo que ela não conhecia sobre as flores, sobre a origem das flores, sobre as histórias, né, das pessoas que trouxeram as espécies para os Estados Unidos, onde ela mora. E ela foi se encantando com aquilo, né? E no fim, ela conseguiu transformar isso em um livro. E essa é a mágica, né? Essa é a grande magia. Às vezes, esses pequenos gestos, eles vêm para fazer alguma mudança que a gente não sabe, porque a gente não tem controle de como a gente vai conectar as coisas. E essa história, ela é muito legal porque ela mostra que a criatividade e até essa reconexão, né, com a gente mesmo, ela vem de pequenas decisões que a gente toma. E às vezes é um gesto pequeno que faz com que a gente preste atenção naquilo que nos traz leveza na vida. E foi isso que eu comecei a fazer também, né? Escutar um pouco mais os meus chamados criativos de curiosidade. E fazer essas coisas que me chamam de volta pra mim. Porque eu sei que isso vai ser importante para eu passar por essa mudança que tá por vir. Sabe também o que eu fui percebendo? Que uma das coisas que mais me gerava angústia era tentar controlar aquilo que não é controlável. Nesses períodos de mudança, tem parte das coisas que a gente pode fazer para controlar, né, o resultado, mas tem partes que não cabem a nós, né, decidir nada, e cabe a nós aceitar e seguir. E eu tinha plena, assim, consciência, assim, disso, de que tinha muita coisa que eu não controlava, mas eu achava ainda dentro de mim que se eu me esforçasse mesmo o suficiente, né, se eu planejasse bem, que eu tinha o controle da situação. Eu achava que as coisas iam acontecer como eu queria. Mas, né, a vida adulta vem para te ensinar que as coisas não funcionam bem assim. E isso vale tanto para a maternidade quanto para tudo na vida, né? O problema é quando a gente coloca a nossa paz no que é incontrolável. A gente fica se medindo, né, e se cobrando por resultados que não estão na nossa mão. E o que eu tô tentando fazer ultimamente é separar o que é ação do que é apego. Ação, para mim, é algo que eu consigo fazer agora com os recursos que eu tenho e a consciência que eu tenho hoje. E apego é aquilo que eu insisto em querer controlar, mesmo sabendo que não depende de mim. E isso muda tudo. Muda tudo. E quando eu aceito que nem tudo é meu e foco naquilo que realmente eu posso escolher, a mudança ela deixa de ser esse furacão que te arrasta, né, para lugares que você não faz ideia de onde você vai parar. E ela vira um caminho que me transforma, né, que te transforma. Ele é, obviamente, incerto, mas que ele tem uma direção. E a direção desse caminho é justamente a pessoa que você está se tornando, né, a partir da mudança. No final do ano passado, eu fui demitida. E não foi, assim, uma demissão comum. Foi uma demissão em massa. Por mais que eu soubesse que tinha muita gente boa sendo demitida junto comigo, doeu. Doeu bastante. Mas doeu principalmente porque aquele ano, né, que eu passei, o último ano que eu tava lá, ele foi muito pesado. Eu sabia o que ia acontecer, se ia ter corte, se ia ser só uma reorganização. E a gente tinha muito pouca clareza sobre o que ia acontecer. E a pressão era muito grande, assim, em cima de todo mundo. E quando a demissão chegou, eu tive um misto de emoções. Uma mistura de alívio com desespero completo. Porque de um lado eu comecei a pensar em todas as possibilidades que eu tinha a partir daquela demissão de fazer algo que realmente me fizesse mais feliz, né, num outro lugar e tal. E do outro lado tinham, é claro, os boletos,
né? Que os boletos, eles não ligam que você queira passar por uma transição de carreira nem nada desse tipo. Então, né, eu e o meu marido, a gente decidiu que eu ia continuar trabalhando até que eu descobrisse o que eu queria fazer. E foi aí que um ex-chefe meu me chamou para trabalhar com ele. E eu topei e fui. Só que, né, nem tudo são flores, eu entrei na empresa no dia 6 de janeiro. No dia 20 de janeiro, eu descobri que eu estava grávida. E olha, essa gravidez, ela foi muito planejada. Muito. E muito celebrada quando aconteceu também. Mas vou te falar, o timing foi complicado. Eu tava no emprego novo, num lugar onde ninguém conhecia meu trabalho. E esse início a gente passa por essa prova, né, de saber se valeu a pena te contratar ou não. E aí você fica meio tentando mostrar serviço. Só que a grande questão não foi a gravidez em si. Foi que eu passei muito mal no início da minha gestação. Foi assim, horrível pra mim. Eu vomitava muitas vezes por dia, coisa de 6, 7, 8 vezes por dia. E eu tava me sentindo muito fraca, muito sensível, eu tava exausta, né? Eu só conseguia ficar existindo assim e fazendo o mínimo. E foi a primeira vez na minha vida que eu não consegui performar como eu sempre performei no trabalho. Eu não tava conseguindo ser a Gabi que resolve tudo, que entrega tudo. E isso me quebrou. Porque eu sabia que o meu ex-chefe tinha me chamado para essa vaga, porque ele tinha trabalhado com essa versão minha, workaholic maluca. E agora eu não tava conseguindo. Não me leva a mal, tá? Mas eu não tô acostumada a ser uma decepção. Ainda mais no trabalho. Sempre foi, tipo, o meu território seguro. Sempre foi o lugar onde eu sentia vista, né? Reconhecida. Então, né? Pela primeira vez, eu senti essa culpa de estar realizando o meu sonho de ser mãe. E que loucura, né? E foi um misto de vergonha, de medo, de ansiedade. E eu não queria sentir essas coisas. Literalmente eu estava realizando o maior sonho da minha vida. E aí eu conheci o trabalho da Kirsten Neff. E foi aí que a compaixão entrou na minha vida, né? A autocompaixão. A Kirsten é uma pesquisadora da Universidade do Texas que estuda autocompaixão. E ela mostra, com muitos estudos científicos e práticas baseadas em evidências e tudo mais, que a forma como a gente se trata muda completamente a forma que a gente vive, né? Que a gente enfrenta a vida. E que mesmo passando por momentos difíceis, a gente pode reagir com mais equilíbrio, ao invés de ficar se culpando, se martirizando, se chibatando por coisas que a gente não tem controle. E ela fala muito sobre como a gente pode passar por esses momentos difíceis com um pouco mais de equilíbrio, quando, né, ao invés de ficar se culpando, se remoendo, a gente se acolher. E ter coragem, né, de ter esse olhar para si com verdade, aceitar as coisas como elas são e agir com mais gentileza com a gente mesmo. E foi uma experiência bem transformadora para mim ter contato com esse trabalho dela. E obrigada, Kirsten, por escrever livros e publicar artigos e tudo mais, porque realmente fez a diferença, né, para mim. Os exercícios terapêuticos que ela passa me deram essa base para passar por essa mudança de uma forma mais humana, mais respeitosa, mais honesta comigo mesma. Eu tenho certeza que isso vai me ajudar muito nesse período de mudança da maternidade. Indicação da semana. Para fechar esse papo,
ou até continuar esse papo aí dentro de você, eu quero deixar uma indicação de um livro que eu comentei lá, né, atrás nesse episódio, que é A Grande Magia da Elizabeth Gilbert. E talvez você até conheça esse nome, porque ela é a autora daquele livro super famoso do Comer, Rezar e Amar. E esse livro em específico, ele é muito gostosinho de ler. Então, ele é pequenininho e ele é bem gostoso assim de ler, é bem fluido. E nesse livro ela fala sobre como é viver com a criatividade e não necessariamente como uma profissão, mas como uma atitude de vida mesmo. Tem uma parte que me marcou muito, que ela fala sobre medo. Então ela conta uma historinha de que para ela o medo e a criatividade, eles são gêmeos siameses. E ela gosta sempre de se imaginar, quando ela vai criar algo novo, entrando numa viagem de carro. Ela, criatividade e o medo. E ela não pode expulsar o medo do carro, porque senão a criatividade vão juntos, porque eles são gêmeos siameses. E aí, ao invés de expulsar o medo, ela tem uma conversa com ele. Ela imagina que ela tá falando pro medo assim: você pode vir, você vai vir, eu sei que você tá no pacote da coisa toda. Mas eu quero deixar bem claro que quem vai dirigir esse carro sou eu. Você pode sentar aí no banco de trás, pode dar uns palpites, uns pitacos, mas você não toca no volante. Você não muda a estação de rádio e você não pisa no freio. Eu achei brilhante. Porque o medo não é um vilão. O medo, ele é um mensageiro, né, do nosso cérebro, que alerta a gente quando a gente vai fazer alguma coisa importante. Não necessariamente ruim, mas importante. E o problema é justamente quando a gente dá o volante, né, na mão do medo. A gente deixa de agir, a gente deixa de tentar, a gente deixa de criar, só porque o medo falou mais alto. E esse texto me fez perceber que eu não precisava esperar o medo ir embora para agir. Eu só preciso lembrar que ele pode vir junto comigo. Mas quem escolhe o caminho que eu tô tomando sou eu. Curiosidade aleatória da semana. Para aliviar agora um pouco desse papo super intenso e te lembrar que a vida também é feita de coisas simples, práticas e bem divertidas, eu trouxe aqui uma coisa para trazer um insight sobre a minha semana para você, de algo que eu descobri. E a descoberta dessa semana foi que você sabia que álcool tira mancha de caneta Bic da roupa? Pois é, eu também não sabia. Mas essa semana, o senhor, meu marido, resolveu assinar um negócio no colo e sujou uma calça branca de caneta Bic. E lá fui eu, né, perguntar pra minha mãe o que fazer, porque não sei se você sabe, mas mães, nesse momento, elas são muito mais eficientes do que perguntar pra qualquer um no Google, qualquer coisa. Mães sabem essas coisas, sabe? E aí eu descobri que álcool era a resposta dos meus problemas ali. Eu coloquei um pouco de álcool na mancha, dei uma esfregadinha com cuidado e depois eu coloquei de molho com água, sabão e um pouquinho mais de álcool. E é isso, lavei e tá novo, saiu tudinho. E se esse episódio te tocou, compartilha com alguma amiga que tá precisando, alguém que tá passando por uma mudança. E talvez esteja tentando fingir que tá tudo bem, sabe? Mas por dentro essa pessoa pode estar exausta de resistir. E a gente precisa lembrar, né? A gente precisa lembrar que sofrimento igual a dor vezes resistência. Mudar dói, com certeza dói. Mas resistir a algo que já mudou dói muito mais. Se você quiser me contar como essa história bateu aí pra você, me chama lá no Instagram, @enquantocuido.
Você pode me contar a sua história, né? A sua mudança, essa sua versão de si mesma que ainda tá nascendo. Um grande beijo e até semana que vem.